Amen. Good morning, everyone. Já teve a oportunidade de dar bom dia ao seu irmão? Have you had the chance to say good morning to your sibling in Christ next to you? Morning. Tá. Você ligou, não? Peraí. 1 second. Estava mexendo no microfone, viu? I was just doing the microphone, just to let you know. Yeah, we got cameras, so I'm all right. Bom dia, meus irmãos. É um grande prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. It's a great pleasure to be with you guys this morning here, Poder compartilhar um pouco da porção da palavra com vocês. to be able to share with you a portion of God's word this morning with you. Nós estamos fazendo uma série sobre a Páscoa. We are on a series now on Easter at the moment. Pastor Nádio e Dave e eu. Pastor Nigel, Dave and myself, Para que a gente possa refletir sobre o sentido da Páscoa. Para que a gente possa refletir sobre o Cristo que morreu por nós. so we can reflect what actually Easter means and most of all what Christ is for us. Portanto, eu vou começar essa série falando sobre e abordando sobre o Antigo Testamento, sobre as profecias. So for us to start this series, I will go to the Old Testament, where we're gonna go and approach the prophecies. Então, se eu não responder tudo que os irmãos esperam hoje, So if I do not answer all that the siblings here this morning are expecting, pode ter certeza que nos próximos sábados tudo será esclarecido. don't worry. The following 2 weeks, everything will be clear. Amém? Amen. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53. So if you are able, open your Bibles on Prophet Isaiah chapter 53. Eu vou ler em português e eu clamo ao Senhor para que você entenda o português. I will read in Portuguese, so I pray that you will understand. Porém, se você não entender, o Tiago também irá fazer a leitura, não se preocupe. But if you don't, plan B, I'll be reading in English after. Amém. Quem creu na nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como ninguém de quem homens escondesse o rosto. Foi desprezado, e a nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele não foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, do qual, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, e ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, e com sua morte, embora ele não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor não tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá o seu prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre as grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Se você não entendeu, agora o Tiago fará a leitura. So clear, right, everyone? So it's Isaiah 53 from first verse. It says this, "Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of the dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and he held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers, and silent. So he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death. Though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. After he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. By his knowledge, my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors." Amém? Já lemos a Bíblia para a semana toda. We've already done our weekly reading this week. Pois bem, quero compartilhar com os irmãos hoje sobre o tema Tomar o meu lugar. So I want to share with the theme of this morning, taking my place. A poesia que nós acabamos de ler em Isaías The poem that we just read here in Isaiah foi algo que foi profetizado da crucificação de Cristo 700 anos antes de Cristo vir a ser crucificado. This prophecy happened around 700 years before Jesus was actually crucified. Com riquezas de detalhes. Richness in its details, this prophecy. Para falar de um servo. To talk about a servant. De um servo sofredor. A suffering servant. É interessante porque Isaías escolhe a palavra servo. It's interesting that because Isaiah chooses the word servant. Por que servo? Why servant? Servo porque naquela cultura, servant because on their culture, uma pessoa que devia muito e não conseguia pagar, a person who owned a lot of money or whatever and could not make payments for it, ela pagava com seus serviços. They would then pay with their services. Então, se ela não conseguia pagar, ela se tornava escravo daquele ao qual lhe devia. In other words, if you were not able to pay your debt, you become slave of those who you owe money to. Então, se ele se tornava escravo daquele que ele devia, era algo que era uma sentença, ou seja, uma coisa muito grande a ser paga. So that was basically a really harsh sentence if you were to become slave of those who you owe money to. E naquele contexto, diferente dos nossos, era esse. Se nós estivéssemos devendo algo, nós servíamos como escravo, como servo. E o Senhor foi aquele que veio como servo para servir a todos nós. So on that context back then, different than ours today, if we owe money, we became slaves, servants of those who own money. And then Jesus came to erase that debt as a servant for Portanto, us. Cristo veio com uma missão. So Jesus came in a mission.
Mas nem todos entenderam essa missão. But not everybody understood that mission. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, And the first point that I want to share with you, brothers and sisters, é que Cristo foi um Messias não esperado. Christ was the Messiah that was not expected. O texto que nós começamos a ler diz: quem creu na nossa pregação? The text that we just read begins like this: Who believed in our preaching? Porque naquele tempo as pessoas estavam esperando um outro tipo de Cristo. Because back then people were expecting another type of Christ or Messiah, Um outro tipo de rei. another sort of king. Eles não conseguiam acreditar que um rei viria de uma forma tão simples. They would not believe that a king would come such in a simple way. Em João 1:11 diz isso mesmo, que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. John 1 chapter 11 says is that they came to theirs, but they did not accept him. Apesar de Jesus ter palavras maravilhosas que atraíssem multidões, Even though Jesus had stories and things that attract a multitude of people, havia aqueles que não aceitavam as suas there palavras, was those that did not accept his words. simplesmente pelo fato do quem ele era. Because, why? Because who he was. Ele era simples, He was a simple man, veio de um lugar humilde, came from a humble place, ao ponto de dizerem: olha, quem é aquele Nazareno? Esse não é o filho de Maria, esse não é o filho de José, esse daqui não é o Nazareno, quem é esse que está falando aqui? to a point I say, who is this guy talking? Is that not the guy who is a child of Mary and Joseph from Nazareth? Why is he speaking? Portanto, esse sofredor, esse servo, ele veio e não foi reconhecido por muitos como aquele que era o Messias. So therefore he came, this servant came and was not recognized as the Messiah. E no segundo momento, nesse texto, nós também conseguimos ver o sofrimento que foi a caminhada até a cruz. And we can see, as we carry on with that passage, how suffering was his way from there to the cross. Quando nós olhamos ali no Getsemane, quando Jesus começa a orar e o pavor começa a tomar conta dele e começa a suar sangue. As we read when he is at the Gethsemane garden in the Gospels, you will see that as the approach of the cross time is coming, he is starting to be anxious and he sweats blood. A tristeza, o desespero da cruz trouxe um semblante para ele pesado. So the fact that the cross was approaching brought him some sort of weight on that moment as a man. Ao ponto de muitos abandonarem ele, como Pedro o negou. So much that lots of them abandoned him, like Peter, for example, rejected him 3 times. Portanto, irmãos, esse servo sofredor, So therefore, brothers and sisters, que this foi suffering rejeitado, servant that was rejected, que foi abandonado, that was abandoned, nos traz uma grande reflexão. brings to us a massive reflection. Que muitas vezes que nós rejeitamos pessoas que não correspondem às nossas expectativas. Which is that we sometimes reject people that do not correspond of our expectations of them. Muitas vezes nós rotulamos pessoas. We put a label in people. We tend to do that sometimes. Veja, aquele povo rotulou Jesus como o não Messias e eles perderam a grande salvação que estava por perto. These people, they put a label in Christ as he is not the Messiah, and they lost their opportunity. Portanto, da grande missão que Jesus veio fazer essa terra, So therefore, the great mission that Christ came to do on earth, foi definitivamente quebrar muros e fazer pontes. it was literally to destroy walls and build bridges. Por isso estou de tão longe para estar aqui pregando com os irmãos. That's why I come from such a far way to be here today to preach with you, Porque esses muros foram quebrados. because those walls were broken. E pela graça do Senhor, And for his grace and mercy, estamos aqui juntos. we are together this morning. Portanto, não há motivo para nós So there's no reason for any of us criarmos muros nas nossas relações, build walls within our relationship, our circles, colocarmos rótulos nas pessoas, put label on people, ou até mesmo viver de aparências. or even living with appearances, Que pretending. aparências? What does it mean pretending? Olha, eu estudei na melhor universidade do mundo. Oh, I went to the best Isso é muito university bom. in the world. Isso é muito bom. That's good. Isso é ótimo. It's good. Mas isso não faz de você melhor do que quem não estudou. But that does not define you and doesn't make you better than the ones who didn't go to that Portanto, a university. beleza de Cristo So the beauty of Christ foi nos igualar, is to make us equal, foi nos unir to unite in us como um só povo. as one people. Não importa a etnia, Doesn't matter your não importa de onde ethnicity, veio, where you're coming from, mas nós estamos aqui that we are here today, por uma causa.
not in vain. E essa causa é Jesus Cristo. And we are here because of Jesus Christ. Amém? Amen. Ele foi inesperado, He was unexpected. porém ele não quis não fazer a missão, However, he carried on with his mission. porque ele tinha uma missão. He had a mission, a goal. E o segundo ponto que eu quero conversar com os irmãos é: ele levou sobre si as nossas dores. So another point that I want to share with you within the text is he took us our pain. Diz o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. So therefore he took our weaknesses on him. Ele carregou as nossas feridas. He carried our wounds. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. He was hurt because of our transgressions. Ele foi moído pelas nossas He iniquidades. was crushed because of our iniquities. Portanto, ele saiu do Getsemane, So therefore he left the Gethsemane garden depois de ter sofrido, after suffering, de ter sido abandonado pelos seus after amigos, being abandoned by his own a ponto de friends. dizer: olha, eu pedi para vocês ficarem um tempinho aqui orando comigo, I've just asked you guys to just stay with mas me a little vocês, while praying with vocês não me. conseguiram. And you even couldn't do that. E aí chega Judas, Then comes Judas com soldados, with the Roman soldiers. dá um beijo em Jesus. Give the kiss of death. Pedro ainda desembanha a espada, Peter grabs his sword, corta a orelha do soldado. cut this soldier's ear. É bom saber disso. It's good to know those things. E Jesus disse: eu não vim aqui para isso. Jesus said, no, stop, Peter. I've not come because Se eu of this. quisesse, eu chamava aqui uma legião de anjos e acabava com esse povo em um If minuto. I wanted to, I would call the legion of angels and they would be erased. Isso nos faz pensar no momento que estamos vivendo nesses dias. And that makes us think the life, how we are living these days, nowadays. Da mensagem importante que vem aos nossos corações nos dias de The hoje. important message that come in our hearts in our days today, Onde vemos guerras, where we see wars, rumores de guerras, rumors of wars. o que Cristo quer trazer para nós, So what does Christ wants to bring to us? mesmo diante das turbulências da vida, Even before all those challenges that life brings to us, é a paz que excede todo is entendimento. this, the peace that exceeds all understanding. Ele é o agente da paz. He is the agent of E peace. nós, como os discípulos, And as his disciples, somos agentes da paz. we are also agents of peace. Por mais que você não goste de mim, Even if you don't like him, você vai ter que viver comigo no céu. you will have to live with him in heaven. Portanto, comece a gostar de mim. Please. Agora. You better start liking him now, you know? We're going to be eternal life together. Eu sou um pouquinho legal. He's all right, yeah. E naquele momento, On that moment, Jesus, sendo levado pelos soldados, by Jesus being carried by the soldiers indo ao encontro daqueles que queriam prendê-lo, towards the encounter of with those who wanted to arrest him, não foi muito confortável. I'm sure it wasn't comfortable. A minha esposa pediu para eu não falar com tantos detalhes, My wife asked me not to bring so much details on this passage porque foi muito pesado. because it's quite heavy. Mas todos nós sabemos But we know what happened there. como foi a trajetória dele até a cruz, How was his way from that moment, from the garden to the cross, dos açoites que ele sofreu, how he was beaten up, da zombação que fizeram com ele. the mockery that they made towards him. Mas qual é a razão? What's the reason? Quem foi que levou Jesus à cruz? Who took Jesus to the cross? E como bom inglês que estou me tornando, And as a very good Englishman that I'm becoming, eu pensei num quiz, I thought about a quiz, mas eu but quero dar aqui as alternativas. I want to give the alternatives. A pergunta é: The question is this: quem foi que levou Jesus à cruz? who took Jesus to the cross? Será que foi Judas, Do you quando o think- traiu? Do you think it was Judas Iscariot when he betrayed him? Será que foram os fariseus, porque tinha muita raiva e não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias? Option B, maybe the Pharisees because they did not believe that Christ was the Messiah. Será que foi o povo que, quando teve a oportunidade de soltar Jesus, quando estava com Barrabás, falaram: crucifique-o, crucifique-o? Maybe option C was the people that were there that had the opportunity to release Jesus, but instead called and shouted his name to be crucified and released Barabbas, a true criminal. Quem levou Jesus à cruz? So the question is, who took Jesus to the cross? Alguém acredita que alguma dessas alternativas estão certas? Do you believe in any of those alternatives are right? Vocês estão bem de Bíblia. You're good in your Bibles. Quem levou Jesus à cruz fomos nós.
The answer is this. It was Os us, nossos pecados. our O pecado sins, da the humanidade. humanity, Quando transgressions. foi rompido lá com Adão, When was rupture with o Adam, nosso relacionamento com Deus, our relationship with God, ali entrou o pecado no mundo. there the sin entered the E world. houve uma separação entre nós e Deus. And there was a separation from God Então and Deus us. providenciou logo So God provided uma salvação. a salvation. E essa salvação veio em Cristo And the Jesus. salvation came in the form of our Christ. Portanto, quem levou Jesus à cruz foi os nossos So pecados. therefore, the ones that are guilty of his crucifixion Por isso que o is you texto and fala I. bem claro, That's ele why the tomou text- sobre si as nossas dores. That's why the text is clear and said that he took our Porque ele veio transgressions com essa missão because he came with that mission de morrer em nosso lugar. to die in our place. Qual é a sua reação diante disso? And how, by hearing this, how do you react about that? Qual é a sua reação em saber que alguém pagou uma dívida que você não conseguiria pagar? How do you react knowing that someone paid a debt that you couldn't? Eu não teria condições, I wouldn't be able to do it. mas ele sofreu, But he suffered. padeceu. Suffered. A Bíblia diz que ele foi esmagado. Bible says that he was crushed. Quão terrível é o pecado, é ou não é? How horrible is the sin Levou o nosso Cristo à cruz. that took our Jesus to the cross? Mas eu não digo isso para que você se sinta culpado, I don't say this so you feel guilty this morning, porque ele tirou toda a nossa culpa. because he actually removed our guilt as well. Se sinta aliviado, Feel alleviated, assim como eu sinto. like I do. Confesso que quando eu debruço sobre a história de Jesus na cruz, I have to confess, when I read Jesus' story at the cross, vem um certo constrangimento e um certo coração de agradecimento. it's a mixed feeling of being embarrassed, but also grateful De saber que alguém morreu no meu lugar. to know that someone died for me. Portanto, So- ele tomou o meu e o seu lugar So therefore, he took our place para nos dar vida e vida em to abundância. give us life, abundant life. Depois, After, diz aqui na palavra em 2 Coríntios 5, 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says this, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. I'll just read this. I will solve it. 5:21. So 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says this, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Ele se tornou pecador por nós. So he became sinner because of us. Mas será que ele foi obrigado a ir para lá? But you think he was obligated to go there? Não. No. A palavra diz, The word says, como um cordeiro foi levado ao matador. as a lamb was taken to be slaughtered. Antes foi substitutivo, ou seja, ele morreu em nosso lugar, mas ele não foi obrigado a ir. So he died in our place, but he wasn't made to go. Foi voluntário, It was a voluntary, foi por amor. because he loved us. Mesmo inocente, Being innocent, ele aceitou o sofrimento he accepted the suffering por amor. because of love. Portanto, nos versículos 7 e 9 deixa isso claro. So verses 7 to 9 makes that clear. Ele não abriu a boca. He didn't open his mouth. Foi justamente julgado. He was unjustly judged. Ele foi zombado porque ele morreu entre os pecadores. He was mocked because he died within the sinners. Quando ele estava na cruz, falavam assim: olha, você não é o Deus Todo-Poderoso, sai daí. Do you remember when he was at the cross? Said, oh, if you are the God, you can free yourself. E ele só dizia: eles não sabem o que estão falando. And all he said was, they don't know what they're talking about. Ele ainda achou tempo para orar por aqueles que faziam mal para ele. He found time to actually pray for those who were mocking him. Um sacrifício voluntário, A voluntary sacrificial vicário, victory para nos salvar e nos dar vida. to die for us and save and give us life. Portanto, no versículo 10, há um propósito nesse sofrimento. So verse 10 tells us there is a purpose for that suffering. A Bíblia fala que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. But the Bible says, so therefore it pleased the Lord to crush him. Isso mostra que não foi um acidente. It tells us, it shows us that was not an accident, Isso mostra que a cruz não foi uma derrota. that the cross was not a defeat, Foi plano divino. it was a divine plan.
Por isso que diz lá em João 3,16. That's why it says in John Pode falar. 3:16. Sabe de qual? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. For God so loved the world that he gave his own and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Portanto, há um propósito no sofrimento. So therefore there is a purpose in the suffering. Há um plano de Deus para mim e para a sua vida. There is a plan of God for you and me. Deus é aquele que olha por nós e sempre vai olhar por nós. God is the one that will care for us and always will care for us. Permaneça firme diante do sofrimento So be strong in your suffering e até mesmo na alegria. and in your joy as well. Porque muitas vezes nós pedimos para as pessoas ficarem firmes no sofrimento, Because a lot of times we tell he or she, hey, be strong while you're suffering. mas a grande euforia But the euphoria of the moment, pode fazer com que a gente se esqueça de Deus, it can make us forget about God, achando que já temos tudo. thinking that we have everything. Portanto, nós percebemos nessa pregação So therefore we can see on that text, que sem o servo sofredor, without the suffering servant, nós não temos nada. we don't have anything. Portanto, So therefore, eu não vim aqui te contar derrota. I haven't come here to preach defeat. Eu não vim aqui falar que Jesus é um coitadinho. I didn't come here to say, oh, bless Jesus, poor Jesus. Amém? Amen. Jesus não é nenhum coitado. He's okay. Jesus é poderoso. He's powerful. No versículo 11 e 12 fala sobre a vitória do sofrimento, após esse sofrimento a qual ele viveu. Verses 11 and 12 talks about the victory after the suffering that he suffered. Eu peço que você abra sua Bíblia em Filipenses 2:8. Open your Bibles if you can on the Philippians chapter 2 verse 8. Deixa aberto aí. Leave it open as we continue. Diz aqui a 2 palavra: says this the word. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. And O sofrimento não foi o fim. A recompensa é na vitória. Portanto, quando Jesus foi para a cruz, ele venceu a morte. so when Jesus went to the cross, he defeated death. Ele venceu He o diabo. defeated the devil. Porque o diabo, quando viu Jesus na cruz, achou que tinha vencido. Because when the devil saw Jesus at the cross, he thought that he won. Mas quando viu que ele ressuscitou ao terceiro dia, But then when he saw he resurrected ele after 3 pôde days, desfrutar da derrota dele. he enjoyed his defeat. Portanto, irmãos, So brothers and sisters, que nós saiamos daqui vitoriosos may we come out of this place today with the sense of victory, por conta de Jesus Cristo. only because of Jesus. A Ele que nos dá a vitória. He is the one who É brings us nele que nos victory. apoiamos. It's in him that we rest. É Ele que é o sentido de todas as coisas. He is the reason of everything. É Ele que é o sentido da nossa igreja. He is the reason of this church. É Ele que é o sentido de nós avançarmos. He is the reason that we are able to carry on. O que nós fazemos What do we do com a tal mensagem poderosa de Cristo Jesus? with the so-called powerful message of Jesus? Guardamos para nós? Do we just retain for ourselves? Deixamos aqui no nosso coração? We keep there, like on a warehouse internally here Também. as well. Mas nós como igreja, But as his church, nós como comunidade, as community, precisamos avançar com essa we mensagem. must advance with the message. Eu e você, meu irmão, You and I, my brother, precisamos dizer para esse mundo we need and we must tell this world que há uma esperança, that there is a hope. que há vida após a There morte, is life after death. que há vida eterna para os que There sofrem. is eternal life for those who are suffering. Esse é o convite de Jesus para nós hoje, This is the invitation of Jesus for us this porque morning Ele tomou o nosso lugar. because he took our place. Mas eu disse que Ele saiu vitorioso de tudo isso. But I did mention that he came out in victory. Leia o versículo. Vamos ler aqui o versículo de Filipenses 2:8, 11. Do 8 ao 11, né? Isso. Yeah. Philippians 2, verses 8 to 11, it says this, And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that the name of Jesus, because of the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge
that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Glória a Deus. Amen. Glória a Deus. Portanto, So, a maior recompensa que nós temos the most amazing reward that we have é a salvação. is salvation. Mas a recompensa que Cristo teve Now, the reward that Jesus had, foi eu e você. it's you and me. Amém? Amen. Nós somos dele. Because we are His. Estamos nas mãos dele. Because we are E ele diz on His hands. And que He aquele que says, o Pai o der, and those de who that maneira the Father nenhuma, give me, eu lançarei I fora. will never forsake them. Nós estamos bem guardados We are very well kept pelo sangue do Cordeiro. because of His blood. Que Cristo volte May Christ return, e todos nós and all of us possamos nos regozijar rejoice ourselves na presença do Senhor. before His presence. A pergunta que eu quero fazer a você: The question that I will ask you this morning, você está preparado? are you prepared? Está se preparando? Are you preparing yourself? Eu vou dizer para você, I will tell you this. só hoje de manhã, Only this morning, eu já devo ter cometido um monte de pecado. I probably have sinned a lot by now, 12 o'clock. Por mim mesmo, se eu chegasse lá, eu já estava reprovado. If I was my own judge, I would not pass me. Assim como eu reprovei 5 vezes no teste teórico de carro. Eu fui 4. 5 vezes. Sim. So he failed 5 times his theory, and I 4. So in total, 9 times. Nós, por nós mesmos, estamos reprovados. But because of ourselves, on our own strength, we will not pass. Mas nós temos a marca da promessa. Now we have the mark of the promise. E somos justificados And pelo because of sangue do this Cordeiro. mark, we are justified by the blood of Jesus. Que Deus nos abençoe. May God bless us. E que nessa Páscoa, And throughout the Easter this year, além do cordeirinho, as well as the lamb, se quiser me convidar, if you want to invite me for anything, a gente possa lembrar que may, foi pago um alto preço. may we remember that a very, very high price A was minha paid. intenção com essa pregação My intention with this message, não é que você saia daqui culpado, like I said, is not to make you feel guilty, porque toda a culpa já foi paga na cruz. Amém? because like I said, all the guilt was removed by the cross. A minha intenção com essa pregação The intention of this message é is que a gente this. saia daqui May we come out of this building valorizando ainda mais valuing even more a obra que foi feita na cruz por nós. the work that was done because of us at the cross. Como é que nós fazemos isso? How can we do that? Podemos nos dedicar mais na presença do Senhor. Dedicating ourselves in His presence more, maybe? Entregar o coração por inteiro, não só pela metade. Giving the whole heart to Him, not only 95%. Nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Fulfill ourselves with His Holy Spirit, which is here this morning. Esse é o convite de Jesus para nós hoje. That is Jesus' Que a invitation gente for faça us. pontes. May we build bridges. E pontes que levem pessoas a Jesus Cristo. Bridges that take people to Christ. Você é vitorioso, meu irmão? Are you a victorious brother and sister? Eu sou vitorioso. I am. Não por mim, Not because of me, mas por conta de but Jesus. because of Jesus. Amém? Amen. Então saia daqui vitoriosos em nome de Jesus. Have that sense of victory in your life in Christ. Saia Amen. daqui lavado pelo sangue do Cordeiro. Washed by His blood. E se você que nos visita, And for you that are visiting us, que ainda não aceitou esse sacrifício, that have not accepted this sacrifice yet, eu quero dizer que esse Cristo que é para mim, I can tell you that this Christ that it is for me é para você também. is for also for you. Ele morreu por você He também. also died for you. Ele te ama tanto quanto Ele me ama. He loved you as much as He loves me. E Ele quer trazer salvação não só para você, And He wants to bring salvation not only for you, mas para sua casa for também. your house and family. E a mensagem para nós crentes, And the message for us possamos sair converted daqui in Christ. So we leave this building fortalecidos. strengthened. Que Deus nos abençoe. May He bless us. Que Deus te abençoe. May He bless you Uma ótima Páscoa. with an excellent Easter. Fique com todos que você goste. Yeah, enjoy it. E seja uma ótima e um maravilhoso tempo para cada um de nós. It may be a wonderful and marvelous time with your family, but mainly with Jesus, the Easter. Se você não entendeu nada do que eu falei, If you don't understand anything that I said, saia daqui com essa mensagem. just memorize this. Jesus Cristo tomou o nosso lugar Jesus Christ took our place para nos dar salvação. to give you and I salvation. Ele não é um derrotado. He is not a defeated.
Ele é o poderoso Rei, He is the Almighty King. que está à destra do Pai. He is the right hand side of the Father. Que Deus os abençoe. May He bless us. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Pai, nós te louvamos. Father, we worship you. O Senhor tinha todas as razões You had all the reasons, God, para não ter graça sobre as nossas vidas. not to input your grace in our lives. Mas mesmo assim, But even so, o Senhor nos amou. you loved us. Por isso nós não saímos daqui That's why we don't leave this place com nenhum peso, with no weight, mas aliviado but free in pela peace sua bondade e misericórdia. because of your goodness and mercy for us. Que possamos, Senhor, May we, Lord, nos aprofundar be more in depth with our relationship no with nosso you relacionamento contigo and our relations as well. e ter mais e mais May we also da sua presença em more and nossas more vidas e have nossa your família. presence in our lives and family. Dê-nos, ó Pai, uma boa Páscoa. Give us a good Easter, Father. Abençoe o pastor Nádia e David, que continuará trazendo essa série para nós. May you bless Nigel and Dave as they are continuing with this series. Abençoe a nossa igreja como um todo. Bless our church as a whole, a totality. E que nós, como igreja, May we, as your possamos church, continuar may we carry on, levando o seu nome e o teu evangelho adiante. bring your name and your gospel forward. Em nome de In Jesus. your name, Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe. God bless you. Amen. Amen. It's been quite interesting trying to choose